Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da legislação municipal de Teresina, capital do Piauí. Vamos ver nessas aulas como pode ser fácil de entender a lei orgânica. Ela não precisa ser difícil, não. Na hora da prova, a banca costuma copiar literalmente trechos da lei. Então, na hora da prova, a gente não espera uma questão da banca exigindo que o candidato interprete e aplique esta lei. Não, apenas que o candidato entenda o que está aqui na lei e memorize os principais aspectos. É claro que eu não vou falar para vocês decorarem a lei inteira, porque senão a gente nem precisava de aula. A nossa ideia nesta aula é explicar o funcionamento, a lógica da lei orgânica e mostrar os pontos que mais são cobrados em prova. E por isso eu preparei muitos esquemas, muitos mapas mentais e quadros comparativos para ajudar. Nosso estudo que todo vai ser focado no estilo de abordagem da banca. Quando nós concluirmos as aulas teóricas, que eu vou mostrar para vocês os conteúdos da legislação, eu vou preparar para vocês um simulado, com questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que o conteúdo vai ser cobrado na tua prova. E essas questões a gente também vai ter a correção aqui em vídeo. Eu vou corrigir e comentar cada uma das questões com vocês aqui na tela. Com isso, vocês vão estar preparados para gabaritar, para acertar todas as questões de legislação municipal neste concurso. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho. Organização municipal. Essa lei ela organiza o município, por isso tem o nome de lei orgânica. A União é organizada pela Constituição Federal. O Estado do Piauí é organizado pela Constituição Estadual. E o município de Teresina, assim como os demais municípios, cada um possui a sua lei orgânica, que traz as regras de funcionamento dos seus órgãos, dos seus poderes, como a gente vai ver a partir de agora. Algumas informações importantes que nós devemos extrair deste artigo 1º que podem aparecer em prova. A primeira delas, todo mundo sabe que Teresina é capital do Piauí, mas sempre é bom recordar. A segunda informação importante para fins de prova. O município de Teresina é uma pessoa jurídica de direito público interno. Primeiro que as pessoas, as entidades públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, como por exemplo Petrobras e Banco do Brasil, são pessoas de direito privado. Agora, municípios, Estado, União, são pessoas de direito público. Então, se a banca afirmar que o município de Teresina é uma pessoa jurídica de direito privado, está errado. E é de direito público interno e não externo. Uma pessoa de direito público externo é uma organização internacional, como a ONU, por exemplo. Então, não esquece isso. Teresina é uma pessoa jurídica de direito público interno. E por ser uma pessoa jurídica de direito público interno, por ser um município, possui autonomia. A Constituição Federal assegura autonomia para os municípios. O município de Teresina, assim como qualquer município, possui sua autonomia política, administrativa e financeira. Então, o povo de Teresina vai eleger os seus representantes, que vão compor a prefeitura e a Câmara Municipal. Tem autonomia administrativa, a prefeitura vai administrar os interesses locais e também os recursos públicos, a administração financeira. Então essa é a primeira informação e daqui já tem vários pontos que podem aparecer então em uma questão de prova. Vamos seguindo para o artigo 2º para falar sobre a soberania popular. A soberania popular que está assegurada também na Constituição Federal, é que todo poder, como a gente sabe, vem do povo, emana do povo. O povo elege os seus representantes e exerce o poder também de algumas formas diretas. Bom, aqui no artigo 2º da Lei Orgânica de Teresina, nós temos 4 informações sobre a soberania popular. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal para a escolha dos políticos. O povo pode votar e as pessoas, claro, do povo podem ser também votadas, podem ser candidatos. Esse é o nosso sufrágio atual do Brasil, que é um sufrágio universal. Não foi sempre assim.
no Brasil já teve sufrágio censitário, lá no começo do século passado, quando mulheres não votavam e somente homens votavam. Isso não era um sufrágio universal, era um sufrágio censitário. Hoje nós temos sufrágio universal. Também, iniciativa popular no processo legislativo. Nós vamos ver na aula de hoje que o povo pode apresentar projeto de lei. Não é só o vereador ou o prefeito que podem apresentar um projeto. O povo pode reunir um grande abaixo-assinado e apresentar, por iniciativa popular, um projeto de lei que, claro, vai ser discutido e votado pelos vereadores. Também existe mecanismo para participação popular nas decisões do município, para que o povo participe de decisões, principalmente da prefeitura. E também ação fiscalizadora da administração pública, porque o povo faz o controle, faz a fiscalização, faz um controle popular sobre tudo que é feito na administração pública. Por isso mesmo que os atos da prefeitura e da Câmara são publicados, para que o povo possa estar sempre fiscalizando e questionando aquilo que entenda errado. Muito bem. Artigo 3º. Símbolos do município. Aqui tem 3. Eu nem fiz esquema, porque geralmente eles não são cobrados em prova quando são óbvios assim. Símbolos, bandeira, hino e brasão. Vejam, a lei não traz nenhuma característica da bandeira, do hino e do brasão. Apenas diz que são os 3 símbolos. Acho pouco provável que caia em prova, mas se cair na prova, tu vai saber marcar que são símbolos do município de Teresina, a bandeira, o hino e o brasão. Só isso, todos instituídos em lei. O artigo 4º fala sobre o território do município. O território do município é definido numa lei estadual, seguindo as regras da Constituição do Estado. A sede do município dá o nome e tem categoria de cidade, a cidade de Teresina. E o território do município pode ser dividido em administrações regionais, criadas, organizadas e suprimidas por lei. E aí nós temos então essa possibilidade. Além da prefeitura, que tem atribuição em todo o município, pode ter administrações regionais, que claro, são subordinadas à prefeitura, mas para resolver, principalmente nos lugares mais afastados do centro do município, resolver algumas situações nessa coordenadoria regional. Bom, o artigo 5º prevê que o patrimônio do município é constituído por bens móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertencem ao município. É patrimônio do município tudo que pertence a ele. E o município tem direito ainda à participação no resultado, os famosos royalties da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais existentes no seu território. E o município recebe, então, uma compensação financeira por isto. Bom, esses, então, os primeiros 5 artigos aqui da Lei Orgânica. E agora nós temos, no artigo 6º e no artigo 7º, princípios e objetivos aqui do município. Como que isso deve cair em prova? Geralmente, a banca vai misturar o que está como princípio no artigo 6º com o que está como objetivo fundamental no artigo 7º. Então, você deve diferenciar quais são os princípios e quais são os objetivos. Vamos começar vendo os princípios do município, que lembram muito os fundamentos que estão lá no artigo 1º da Constituição Federal, mas tem mais aqui além daqueles. Nós temos como primeiro princípio a cidadania, o respeito dos direitos do cidadão. Cidadania é um dos princípios do município. Dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político, que é o pluralismo de ideias. São aceitas diversas ideias. Nós não vivemos numa ditadura onde só se aceita uma ideologia. Respeito ao Estado de Direito. O Estado de Direito significa que o poder público tem que cumprir regras também. E nós temos várias regras na Constituição Federal e nesta lei orgânica, limitando e condicionando a atuação dos órgãos públicos, e eles vão ter que respeitar essas regras. Moralidade e transparência dos atos administrativos, os atos praticados pelo município, e a idoneidade dos agentes públicos, dos servidores públicos, como vocês que vão passar nesse concurso e vão se tornar servidores do município de Teresina. Esses são princípios, então,
do município. Objetivos estão no artigo 7º. E nós temos aqui desenvolvimento, objetivo de desenvolvimento integral, potencializando os recursos humanos e naturais do município. Constituição de uma sociedade livre e justa. Melhoria da qualidade de vida da população e também redução das desigualdades sociais, que se reduzam essas desigualdades. Estímulo, incentivo ao espírito comunitário e exercício de cidadania, promoção do bem de todos, sem nenhuma forma de discriminação. Vejam que eu resumi aqui. Promoção sem discriminação. Por que sem discriminação? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Nenhum desses pode ser motivo para que alguém tenha menos direitos que outro. E por fim, preservação ambiental. Preservação das condições ambientais adequadas para a qualidade de vida e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nesse esquema também eu resumi esses objetivos. É muito importante que após concluir a nossa aula, vocês refaçam a leitura várias e várias vezes da lei para ir memorizando. E é por isso mesmo que eu coloco tantos esquemas ao longo da aula, justamente porque aí na tua revisão, quando tu for revisar de uma forma mais rápida, sem ler toda a lei, pelo menos olha os esquemas e compara quais são os princípios, quais são os objetivos. Tudo isso vai te ajudar depois a lembrar na hora da prova. Vamos seguindo para os direitos e garantias individuais e coletivos. Existe na Constituição Federal uma lista com 78 incisos no artigo 5º da Constituição de direitos individuais e coletivos. E o município, claro, vai observar, vai garantir o respeito a esses direitos aos brasileiros e também a estrangeiros residentes no país. Não são só os brasileiros que vão ter esses direitos protegidos e respeitados aqui. Bom, nós temos no artigo 9º que ninguém será discriminado ou privilegiado em razão de nascimento, etnia, raça, cor, sexo, deficiência física ou mental, idade, estado civil, orientação sexual, convicção religiosa, política ou filosófica. Nada disso pode ser motivo para discriminação. E o artigo 10 prevê que é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, quer dizer, assegurado a todos sem precisar pagar por isso. Direito de conhecer, tomar conhecimento de informações a seu respeito, que estão em registros ou cadastros de órgãos públicos municipais. Direito de petição, que é o direito de apresentar requerimentos ou denúncias perante os órgãos públicos, perante a Câmara Municipal, perante a Prefeitura. E também o direito de obter certidões nas repartições públicas municipais, nos órgãos públicos municipais, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Quando você precisar de alguma certidão na Prefeitura ou na Câmara, você vai requerer e eles vão lhe fornecer sem lhe cobrar por isso, porque é um direito assegurado independentemente do pagamento de taxas. E ninguém vai ser prejudicado ou de qualquer forma discriminado pelo fato de litigar com órgão municipal. O que é litigar? É ter um litígio, um processo, uma discussão. Ninguém pode ser prejudicado por ter um processo contra o município. Por exemplo, professor, eu passei em primeiro lugar no concurso, mas eu tenho um processo contra o município de uma questão tributária. Isso pode me prejudicar? Não, não pode, porque a lei orgânica assegura que ninguém será prejudicado por estar discutindo algo com o município. E mesmo que você seja servidor do município, o fato de você ter um processo contra o município não vai lhe retirar nenhum direito. Bom, o artigo 11 prevê que o município vai atuar em cooperação com a União e o Estado, quer dizer, com o governo federal e com o governo do Estado do Piauí, para coibir a exigência de atestado de esterilização e teste de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho. Porque isso é uma discriminação, tem uma lei federal, inclusive, que proíbe esse tipo de exigência para a mulher que vai buscar um emprego. Não pode ser exigido atestado de esterilização ou teste de gravidez como requisito para admissão em nenhuma forma de trabalho. Muito bem, concluímos então este segundo título da lei orgânica e vamos agora para um que habitualmente é objeto de questões de prova, que é a competência municipal, o nosso título 3.
As competências do município são várias atribuições que a lei estabelece que cabem ao município. Elas estão em 3 artigos e nós precisamos diferenciar, porque é essa diferença que vai aparecer na nossa prova. As competências do município podem ser privativas, comuns ou suplementares. Competência privativa. A lei estabelece uma série de atribuições que cabem somente ao município de Teresina. O município vai atuar sozinho, só ele vai exercer essas atribuições que lhe são privativas. No artigo 13, que é a segunda lista que nós temos pela frente, tem competências comuns do município. Uma competência comum é uma competência que é do município, mas ele vai exercer junto com o Estado e com a União. Por exemplo, questão de serviço social, assistência a pessoas com deficiência, saúde, são atribuições que cabem ao município e também ao Estado e à União, não são só do município. E muitas vezes na prova, a banca vai colocar no enunciado, assinale a alternativa que apresenta uma competência comum do município com Estado e União. E aí, em algumas alternativas vão estar as privativas e uma delas vai ser uma competência comum. Por isso, você deve comparar os artigos 12 com o 13, porque é muito comum que a banca misture um com o outro na hora da prova. E a competência suplementar está no artigo 14. A competência suplementar é de fazer normas completando o que falta em leis federais e estaduais. Muito bem, aqui no artigo 12 nós temos as competências privativas que cabem ao município. Primeiro, tudo que é de interesse local, assunto de interesse local, é o município que vai resolver. Segundo, o município vai fixar, fiscalizar e cobrar a tarifa, preços e taxas dos serviços públicos, como, por exemplo, o transporte coletivo, o ônibus que você pega para ir para o trabalho, para ir estudar. Tarifa também dos serviços de táxi e mototáxi, também é o município que define. Horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Até que hora pode funcionar, em quais dias, é o município que fixa. O município fixa também os feriados municipais. Existem feriados federais, feriados estaduais e municipais. Os municipais, é claro, cada município tem os seus. Por isso que, às vezes, vai ser feriado em um município do estado do Piauí, não vai ser em Teresina, ou vice-versa. Também, limites das zonas de silêncio e trânsito e condições especiais, bem como sinalizadas. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias que forem apreendidos em razão de transgressão de leis. Se alguém, por exemplo, está exercendo comércio ambulante sem estar licenciado, pode ter suas mercadorias apreendidas. O que é feito com isso? Bom, o município, em outra norma, vai determinar. Geralmente, no Código de Posturas tem essa informação. O município organiza o quadro e estabelece o regime jurídico dos seus servidores, que é a próxima norma que nós vamos estudar aqui no curso, o Estatuto dos Servidores, onde estão os direitos que vocês terão como servidores do município de Teresina. O município pode abrir servidões administrativas que são passagens em áreas particulares para serviços públicos, prover o adequado ordenamento territorial da zona urbana e núcleos habitacionais, mediante planejamento do uso do solo, elaborar o plano diretor. O plano diretor é a principal norma urbanística, a principal norma de desenvolvimento urbano do município. Lá no plano diretor que vai ter, dependendo da localidade da cidade, por exemplo, limite de altura de prédios. Também o município vai conceder licença, e a licença é muito importante. Uma série de atividades só podem ser exercidas havendo uma licença. Por que isso? Porque o poder público vai fiscalizar se as atividades não colocam em risco a saúde e a segurança da população. Então, tem que ter uma licença da prefeitura, tem que ter um alvará para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Se você quer abrir um restaurante no município, você vai pedir uma licença, um alvará para a prefeitura. E aí, a prefeitura vai fiscalizar se o teu estabelecimento atende às condições para funcionar. Também o município vai conceder licença para colocação de cartazes, letreiros, anúncios, tudo mais nessa questão de publicidade e propaganda. E fiscalizar também, dando licença para o exercício de comércio eventual ou ambulante, realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos
e prestação de serviços de táxi e mototáxi. Tudo isso depende de licença do município. O município que também vai fiscalizar nos locais de venda o peso, medidas e condições sanitárias dos alimentos que são oferecidos à população, porque isso impacta diretamente na saúde da população. Também o município vai executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias, as ruas e avenidas do município, drenagem pluvial, drenar a água da chuva, construção e conservação de parques, jardins, hortos florestais e estradas, edificação e conservação dos prédios públicos municipais. O município também vai dispor sobre registro, vacinação e capturas de animais e estabelecer e impor penalidades para quem infringir as suas leis e regulamentos. O município, assim como ele concede a licença, ele pode retirar a licença de quem não estiver cumprindo as normas, de quem estiver colocando a saúde, a higiene, o sossego, a segurança da população em risco. E por isso ele pode cassar a licença. O município dá uma licença, se o estabelecimento não cumprir as condições, o município tira, cassa a licença. Também organizar e manter serviços de fiscalização necessários ao exercício da polícia administrativa, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas e realizar operações de crédito, empréstimos e tudo mais. Pode o município fazer parte de consórcios com outros municípios para a solução de problemas comuns, unindo esforços com outros municípios. Dispor sobre a organização da administração municipal, organização da prefeitura, inclusive autarquias e fundações do município. Dispor também sobre o uso dos seus bens e aquisição de novos bens. Sobre o nome, numeração e emplacamento dos logradouros públicos, nome de praça, nome de rua, número das casas, tudo isso cabe ao município. Elaborar as leis orçamentárias, que são 3 normas orçamentárias. O plano plurianual, que é um planejamento para 4 anos, a lei das diretrizes orçamentárias e o orçamento anual propriamente dito. O município também vai organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão. Quando o município presta diretamente, servidores do município vão prestar o serviço. Quando é por concessão ou permissão, uma empresa que ganhou uma licitação vai prestar esse serviço. Quais são esses serviços, então, que são competência do município? Que ele pode prestar diretamente ou passando por uma empresa por concessão ou permissão. O transporte coletivo urbano e intramunicipal, as linhas de ônibus que circulam dentro do município, o abastecimento de água e esgotos sanitários, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública e a limpeza pública, o caminhão de lixo que passa lá na frente da tua casa recolhendo lixo, coleta domiciliar, bem como a destinação final que é dada para o lixo. Esses são serviços públicos de competência do município. Também o município vai interditar edificações que estejam em ruína, que estejam ameaçando a saúde ou segurança da população. E também o município vai criar, organizar e suprimir distritos, locais afastados do centro do município. Bom, temos ainda como competência do município regulamentar a utilização dos espaços públicos, dos logradouros públicos, e especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e ponto de parada, quer dizer, determinar qual é o caminho e os pontos onde para o transporte coletivo. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação do lixo, assegurar a expedição de certidões, quando alguém requerer uma certidão, e a gente vai ver depois que tem um prazo, inclusive, para isso. Manter com cooperação técnica e financeira da União os programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, porque no âmbito da educação, assim como está lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, cabe aos municípios cuidar justamente da educação pré-escolar, que é a educação infantil, e o ensino fundamental. Também vai organizar os serviços de mototáxi no município e constituir a guarda municipal, que serve para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. Essas todas que a gente acabou de ver são competências privativas, que cabem somente ao município de Teresina. Agora, no artigo 13, nós temos competências comuns. Competências que cabem ao município junto com o governo estadual, o estado do Piauí, ou o governo federal. E aí, nós temos nessa competência comum, zelar pela guarda, pelo respeito da Constituição, das leis e instituições democráticas e a conservação do patrimônio público do município, dos bens do município.
planejar o seu desenvolvimento econômico e social, combater causas de pobreza e fatores de marginalização, promoção de meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, proteção daqueles documentos, obras e bens de valor histórico, artístico, cultural e turístico, promover a recreação e o lazer, executar programas de alimentação escolar, para levar merenda para as escolas, assistência nas emergências médico-hospitalares, fiscalização sanitária, segurança pública e defesa social, no que couber, claro, ao município, proteção ambiental, preservação de parques, florestas e fauna, registro das concessões para exploração de recursos hídricos e minerais no território do município, moradias populares, programas de saneamento básico, estímulo à produção agropecuária, também programas de educação infantil e de ensino fundamental, mantidos com o apoio, com assistência técnica e financeira da União e do Estado, a saúde da população, porque na saúde a gente vai verificar atuações do município por meio dos seus postos de saúde e também de órgãos estaduais e federais que atuam também na saúde no município. Todos atuam na saúde, assim como na assistência pública e a política de educação para a segurança no trânsito. Todas essas são atribuições comuns. E como eu falei para vocês, geralmente na prova, a banca vai misturar uma dessas com as competências privativas e vai te perguntar quais são privativas, quais são comuns. Por isso, ao fazer a leitura e o estudo dos artigos 12 e 13, é sempre importante lembrar que no artigo 12 você está lendo competências que são só do município e no artigo 13 competências que são comuns. E a competência suplementar é a competência do município de completar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. Então, sempre que falta uma informação em normas federais e estaduais, o município faz uma lei municipal sobre aquele assunto. Na sequência, temos as vedações. Essas vedações também são bastante cobradas em prova, mas essas eu vou deixar para explicar para vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!